Vou falar nesse vídeo sobre alfabetos e linguagens formais. Vou começar aqui com esse sigma, que é a letra grega usada normalmente para denominar um alfabeto. Tá? E o que é um alfabeto? É simplesmente um conjunto de símbolos. Aqui eu estou mostrando um exemplo com dois símbolos, o 0 e o 1. Um conceito importante que é representado por essa estrelinha em cima do sigma é o conceito de fecho, é o fecho de Kleene. A gente também diz sigma estrela só, né? Ou o nome completo aqui do bichinho é fecho transitivo reflexivo sob a operação de concatenação. Vou mostrar o que é isso, nesse caso dos alfabetos, com exemplos, tá? Então, o fecho de sigma desse alfabeto 01, ele é formado por todas as sequências de símbolos que você consegue montar, com todas as variações possíveis. Cada sequência dessa, né, a gente chama de palavra, né, uma palavra, né, que seria um elemento, né, desse fecho de Kleene, né, da estrela de sigma aqui, o fecho transitivo reflexivo. Então, cada elemento desse fecho de sigma é uma palavra, ou uma cadeia de símbolos, ou o que é mais usado na literatura, em português, cadeia, tá? De encadeamento, né? A gente faz um encadeamento de símbolos. Você tem aí ó, o 00, 01, 10, qualquer coisa que você consiga, né, montar concatenando esses símbolos, forma uma cadeia. E o conjunto de todas as cadeias possíveis de serem construídas em cima do alfabeto é o fecho transitivo reflexivo desse alfabeto, ou fecho de Kleene, né, esse KLLNE. Então aqui, ó, e tem um especial aqui, esse epsilon ali, outra letra grega importante em linguagens formais, que é a cadeia de tamanho zero. Tá? A cadeia de tamanho zero é a cadeia vazia, a gente chama de cadeia vazia. Tá? Como a gente não dá para mostrar a cadeia vazia, né, senão você não conseguiria enxergar, a gente cria um símbolo para ela. Então quando você olha para esse E, é como se não tivesse nada ali, cadeia vazia. Aí você tem as cadeias de tamanho 1, né, ou cardinalidade 1, também é outro nome que a gente usa. As cadeias de tamanho 2, que são 4 cadeias, que são todas as combinações, né, com dois símbolos, né, o 00, 01, 01. Tem as cadeias com 3, e você pode perceber, né, olhando para essa sequência, que depois você tem as cadeias de tamanho 4 até o infinito. Né, o fecho de um alfabeto, né, que tenha pelo menos um símbolo, ele é sempre infinito, o tamanho é infinito. Você pode ir tamanho 10, 1000, 1 milhão e vai construindo, ok? Então, esse é o sigma estrela, né, ou o fecho de sigma. Vamos mostrar agora alguns outros alfabetos, para vocês se acostumando. Aqui, ó, se eu pegar essas bases nitrogenadas aqui e usar o símbolo padrão para elas, A, C, GT, né? Vocês, né, devem ter visto isso alguma vez na vida, ou várias vezes, dependendo da sua área de estudo. Você consegue criar sequências, né, de bases, né, e representar um DNA. No caso desse alfabeto com 4 símbolos, né, eu estou mostrando aqui, né, você teria de novo a cadeia vazia, né, que seriam tamanho 0. Depois você teria os 4 símbolos sozinhos, né, que são as cadeias de tamanho 1, depois as cadeias de tamanho 2, 3 e assim por diante. Vamos pegar aqui ó, um outro sigma, um outro alfabeto, formado pelos dígitos de 0 a 9, o sinal de mais e o sinal de menos. Vamos olhar o fecho agora desse alfabeto. Tem a cadeia vazia, tem os caras de tamanho 1, o 0, né, 1, 2, 3. E aqui começa a aparecer, né, umas coisas, né, bem reconhecíveis. Em algum momento você vai pegar o 4, colocar o 3 na frente, o mais, o 5, o sinal de menos e o 2. Você tem aqui uma expressão numérica. Com esse alfabeto não dá para construir todas as expressões numéricas que a gente conhece. Só tem o mais e o menos, faltou outros símbolos aqui, certo? Esse alfabeto, né, ele não é suficiente para isso. Mas consegue construir algumas expressões numéricas. Mas é claro, como qualquer sequência pertence ao fecho, também uma sequência dessa vai pertencer ao 7 mais mais, que não é uma expressão numérica. Tem um menos lá no final, né? É isso aí. Se eu pegar aqui as letras minúsculas de A a Z e o espaço em branco, que eu estou representando aí através desse símbolo, eu vou ter o fecho, que seria a mesma coisa, a cadeia vazia, a cadeia de tamanho 1, cadeia de tamanho 2, e lá no meio poderia ter o E, o espaço, existo, que a gente consegue ler, né? Eu existo. Reparem que isso aqui, em linguagens formais autômatas, seria uma palavra, uma cadeia.
Por isso que a gente não usa tanto palavra, né? Porque na linguagem comum a gente está vendo duas palavras aí, não uma só. Mas em linguagens formais, se a gente for usar palavra como sinônimo de cadeia, seria uma única palavra. É claro, vai ter eu existo, vai ter, se você continuar com o fecho aqui, um livro inteiro, né, do Descartes, né, qualquer livro, a Bíblia, tudo seria, né? É claro, só usando essas letras minúsculas aqui e o espaço a gente teria problemas, né? Tá faltando outras letras, estão faltando números, não daria para escrever qualquer tipo de texto. A gente precisaria aumentar esse alfabeto. Mas só com essas letras aqui a gente conseguiria escrever bastante coisa com significado e outras coisas sem significado, que pertenceria ao fecho também. Tá? Aqui eu vou dar um outro exemplo um pouco diferente para vocês começarem a entenderem aqui o alcance dessa teoria de linguagens formais e autômatos. Aqui o símbolo que eu estou usando é a pedra, a tesoura e o papel. Com esses três símbolos eu consigo, o fecho desses três símbolos tem lá a cadeira vazia, vai ter só a pedra sozinha, uma sequência de pedra, pedra, tesoura. Eu posso ter aqui essa sequência, ó, de 2 papéis, 2 pedras, uma tesoura e um papel. Essa sequência, né, poderia estar representando uma jogada entre duas pessoas. Primeiro uma coloca papel e papel e empata, aí depois na segunda vez um coloca pedra, pedra e empata, e na terceira vez um cara coloca a tesoura e o outro coloca o papel, e aí a tesoura corta o papel. E eu estou agora representando, né? Eu tenho aqui, através desse alfabeto, a possibilidade de representar coisas desse tipo. Daria para imaginar um alfabeto agora para o xadrez ou para sequências de jogos. Então é uma teoria que, embora a gente chame de linguagens formais e associe, para quem não conhece, a língua portuguesa, a língua inglesa, né? É muito mais do que isso. Embora só nessa área já tenha muita coisa interessante para fazer. Mas você consegue representar através dessa teoria e depois resolver problemas de muitos domínios diferentes. Até para imagens a gente tem como representar através de alfabetos. Inclusive é uma área de pesquisa minha. Por fim, esse alfabeto AB eu vou mostrar porque ele aparece muito nos livros texto, tá? Porque ele é um alfabeto pequeno, mas dá para você construir algumas linguagens interessantes para mostrar alguns algoritmos importantes, alguns conceitos importantes, sem ter um alfabeto muito grande. Então ele é bem didático, né? E aí o fecho, né, desse alfabeto é muito parecido com aquele fecho lá, o primeiro fecho, né, o 0 e 1, só que trocando o 0 por A e o 1 por B. Esse é o fecho. Com isso, estando claro que o alfabeto e que é o fecho de um alfabeto, a gente consegue definir o que é uma linguagem, tá? E é bem simples, é uma fórmula bem simples que é essa aqui, ó. O que é uma linguagem? Uma linguagem L é um subconjunto do fecho de um alfabeto. Então qualquer subconjunto desses conjuntos que eu mostrei aí é uma linguagem. Vou mostrar alguns exemplos. Vou pegar aqui, por exemplo, o alfabeto, o AB, né? Aqui tem o fecho dele, só repetir aqui. E vou mostrar algumas linguagens em cima desse alfabeto. Ó, a primeira aqui, ó, que eu chamei de L1, tem 3 palavras ou 3 cadeias. A cadeia A, B e a A. Isso, pessoal, é uma linguagem bem limitada, né? Só tem 3 cadeias, 3 palavras, mas é uma linguagem. Aqui eu estou querendo que vocês entendam a definição. L2, ó, L2 é uma cadeia só, A, B, B, A. É só uma cadeia. L3, ó, já começa a ficar um pouco mais interessante. Tem a cadeia BA, BAA, BAAA. Ó, tá vendo? É o B seguido de As. Essa linguagem já tem a cardinalidade dela, o tamanho dela é infinito. Ela tem infinitas cadeias, ao contrário de L1 e L2, que são finitas cadeias. Aqui eu tenho infinitas cadeias. Vamos começar agora a mostrar algumas coisas mais interessantes. Ó. Que esse sigma agora, que é aquele, né, do DNA, que eu acrescentei o U para poder representar também RNAs, além de DNA. É que a gente tem falado muito sobre RNA. Com esse alfabeto eu poderia definir uma linguagem, né, formada pelo DNA de todos os mamíferos. Certo? Se de alguma maneira eu conseguisse depois um programa para identificar, né, se uma cadeia pertence a essa linguagem ou não, né, esse programa estaria dizendo se aquele DNA é de um mamífero ou não. Eu poderia pensar numa outra linguagem agora em cima dessa desse mesmo alfabeto, né, formado pelos RNAs dos coronavírus.
né? Seriam sequências dessas letras. No caso, né, o coronavírus ele é formado por um RNA, né, não por um DNA, e por isso entra o U na história aí. Então seria uma outra linguagem. Vamos pegar agora o sigma formado por os símbolos que são os caracteres ASCII, né, que são as letras, os números, as pontuações, né, os dígitos, né, tudo que a gente usa no teclado aí, basicamente. Tem alguma, né, não tudo, mas os símbolos que a gente tem no teclado. Que tipo de linguagem a gente conseguiria formar com esse alfabeto? Por exemplo, as expressões numéricas todas, com abre parênteses, fecha parênteses, multiplicação, divisão. Então eu poderia definir essa linguagem. Tá? Uma outra linguagem, C++, né, a linguagem de programação. Né? Porque se você pegar os caracteres ASCII, né, e pegar o fecho dos caracteres, a linguagem C++ seria um subconjunto, né, de todas essas sequências possíveis de serem produzidas. Poderia, né, também o textos em inglês, definir a linguagem, né, formalizar, né, que definir, né, a língua inglesa, tá, ou a língua portuguesa. A língua chinesa já não daria, a gente precisaria de um outro alfabeto. A língua grega também de um outro alfabeto. Os caracteres ASCII não são suficientes, porque não tem os símbolos necessários. Por fim, pegar aquele nosso exemplo no pedra, tesoura, papel, né? A gente poderia definir uma linguagem dentro usando esse alfabeto, que seria o jogo, esse joguinho aí entre duas pessoas. Reparem que as palavras nessa linguagem teriam sempre tamanho par, né? Porque sempre, né, cada jogador tem que usar um dos símbolos. Então já tem uma propriedade dessa linguagem. Não pode ser ímpar. O cara tem que ser. Os dois sempre precisam jogar. Outra coisa importante quando, né, os dois colocam o mesmo símbolo, né, vou pegar a primeira cadeia aí. Pedra, pedra, empata. Aí os caras jogam de novo. E eles vão jogando de novo até que um ganhe do outro, até que aconteça um desempate. Então na primeira cadeia eu tenho pedra, pedra, e na segunda, pedra, papel. Então a primeira cadeia está representando um jogo que teve duas jogadas, né, e que o segundo jogador ganhou do primeiro, né, que o papel ganha da pedra. A segunda cadeia, né, eu tenho papel, papel, empata, aí jogam de novo, pedra, pedra, e por fim, tesoura, papel. Nessa segunda cadeia, né, o primeiro jogador ganhou do segundo. Então eu poderia agora, né, isso que é o bacana que a gente vai começar a ver, né, nesse curso, né, como é que eu construo, né, algoritmos que consigam reconhecer uma linguagem, saber, né, que uma cadeia, uma palavra pertence àquela linguagem. Né, se eu estiver falando em programa, quando você testa para saber se a cadeia pertence à linguagem, você está testando para saber se o programa não tem erro, algum erro sintático, né? A gente chama, depois eu vou falar de sintaxe aqui, mas basicamente, né, se você consegue um programa para saber se pega a linguagem portuguesa, né, e você quer saber se uma cadeia pertence àquela linguagem, é o problema de saber se tem algum erro sintático dentro no texto que você pegou em português, ou lá no DNA, e você pode gerar também cadeias, e você pode tentar transformar uma linguagem em outra, isso é importante, né? Você pode tentar interpretar uma linguagem de alguma maneira, né? Pegar um jogo, por exemplo, e construir algum mecanismo para descobrir qual seria a próxima jogada, né? Pensando no próximo elemento da cadeia. Então, as linguagens formais, né, elas nos permitem modelar problemas, né, e aí encontrar soluções para esses problemas usando uma série de ferramentas que as linguagens formais, que a teoria das linguagens formais oferecem. E que eu vou começar a mostrar a partir dos próximos vídeos. É isso aí, pessoal. Obrigado.